Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte, querido. A segunda voz. O que tem de espiritual na relação sexual? Vamos comigo até o final, vem junto. Só que antes não deixe de se inscrever, né? Bem rápido e fácil, só clicar aí no botão de se inscrever e aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, será notificado a cada vídeo novo. Eu conto contigo, querido, para curtir, comentar, compartilhar. Curtindo e comentando o próprio YouTube, já leva esse vídeo para mais pessoas. E compartilhando, você faz esse vídeo chegar a pessoas que nem eu e nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Tem pessoas que só vão conhecer essa palavra, só vão ouvir da palavra de Deus através de você. Então vamos junto nessa tarefa. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Diz a palavra do Senhor. Então vamos, querido, se esforça, porque é possível levarmos a palavra, o conhecimento e a verdade e libertar outras pessoas. Vamos nessa, libertando pessoas aí afora? Então conto contigo. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 14, o versículo é o de número 8. Apocalipse 14, versículo 8, diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui a gente está vendo aspectos muito importantes, começando por uma coisa que a gente já falou em outras vezes, em vários vídeos a gente estava falando sobre isso, principalmente depois daquele pano de fundo histórico que Deus traz aqui através da visão dada a João no capítulo 12. Então, dentro ali do aspecto da sétima trombeta, o capítulo 12, ele vai trazer um pano de fundo histórico para a gente entender a chegada das bestas, da besta do mar, da besta da terra, da besta em oposição ao Espírito Santo e da besta da terra, que é o falso profeta ou o anticristo, mas que fazem parte daquela trindade satânica entre Satanás, a besta e o falso profeta, que é exatamente a oposição a Deus, o Espírito Santo e a Jesus Cristo. Estou falando na mesma ordem de oposição de um ao outro. E algo que a gente vem sempre falando aqui, querido. A gente está falando de estratégias de Satanás, a gente está falando de como vai ser o mundo depois da partida da igreja, depois que a igreja se for, dentro da minha visão, dentro daquilo que a gente vem acompanhando. Se você não assistiu, assista os vídeos aí correspondentes aos capítulos 6, 7. Assista também as 7 cartas, aí, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, para você entendendo todo esse trâmite, como a gente está falando aqui, de versículo a versículo, é importante você entender todo o fio da história, que aqui tem uma linha, tem um fio histórico, tem uma linha do tempo em toda essa trajetória e tudo que está acontecendo aqui. Então a gente tem falado muito a respeito disso. E a gente tem mencionado uma coisa que é muito importante, querido. Nada do que está acontecendo aqui, nada do que vai acontecer depois da partida da igreja, depois que a igreja se for, depois que o Espírito Santo não estiver mais aqui, nada vai acontecer por acaso. As coisas não vão começar a acontecer depois que a igreja for. As coisas não vão começar a acontecer depois que as duas testemunhas se forem. Não, há uma ideologia, há uma implementação que já começou há anos. Eu não sei quando Jesus vai vir, pode ser que ele venha esse ano, pode ser que demore mais 30, pode ser até que demore mais 100 anos. Eu não sei, mas o que eu sei é que toda a plataforma do anticristo ela já começou a existir há muito tempo que isso já vem acontecendo. Então a gente não acompanha, mas há entrelaçares, há ideologias, há lideranças que estão conversando, que estão implementando. Então muitas coisas que estão sendo colocadas aí, e muitas coisas que a gente acaba engolindo, acaba aceitando e acaba inserindo no nosso dia a dia, fazem parte de plataforma, fazem parte de um planejamento. O cristão às vezes não se planeja, o cristão às vezes não planeja o dia, o cristão às vezes não planeja o evangelismo, mas aquele que não é de Deus, ele vai fazendo as coisas com muito planejamento. Então tudo que a gente está vendo aqui nesse capítulo 13 são coisas que levam tempo para serem construídas. Essa mentalidade do povo, esse desespero, dessa ausência da religião, dessa promiscuidade, dessa lascívia, dessa volta demais para tudo aquilo que é relacionado a sexo. Se você parar para prestar atenção, quase todas as decisões políticas e até econômicas que nós já estamos vivendo hoje, se você observar muito bem, tem alguma ligação com sexo, com promiscuidade, com liberação sexual. Tudo está sempre entrelaçado e tudo sempre vai apontar para algo disso. Até
quando se falam aí a respeito de religião. Então, isso é muito importante a gente entender que são coisas que estão acontecendo aqui que não vão acontecer do dia para a noite. Não é porque a igreja vai, que aí o anticristo vai começar a implementar. Não, que Paulo diz na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, é que ele já começou, é que o anticristo já começou, é que a besta, a oposição ao Espírito Santo, já está impregnando, já está escolhendo pessoas, já está os falsos cristos, como diz João nas suas cartas, os falsos cristos, os anticristos, eles vão surgindo. E para que eles surgem? Não é só para poder despontar e falar mal de Deus, é para ir implementando pontos. Há uma ideologia hoje sendo implementada que é o somatório de várias ideias de pessoas que são opositoras, ferrenhas e com muito ódio no coração ao cristianismo. Então, várias pessoas já têm surgido ao longo da história mais recente, muito próximas a nós, alguns que ainda estão vivos, que são anticristãos declarados, são antissemitas, antijudaizantes declarados, e que já vão semeando, implementando ali as suas ideologias. Então aqui nesse versículo 8, aqui, a versão que eu li, que é a versão Almeida, revista atualizada, ela fala da sua prostituição. A NVI, por exemplo, vai mencionar a palavra fornicação. Então, isso tudo está relacionado à relação sexual. Se você assistir os vídeos correspondentes às 7 cartas, você vai ver que nós já falamos muito a respeito disso. Querido, a relação sexual é um culto. Então todas as coisas que estão sendo feitas relacionadas ao sexo apontam para um culto. Os cultos pagãos da época, e aqui quando está falando da Grande Babilônia, o povo aqui tinha uma clara noção daquilo que estava acontecendo, porque a Babilônia está relacionada exatamente a isso, a promiscuidade, a lasciva, a vida sexual libertina, que é diferente de liberdade. Liberdade é um homem e uma mulher se casarem e terem liberdades para ter a sua vida sexual ativa ali de um para o outro. Agora, passou disso, se você quer entender mais sobre relações sexuais ilícitas, assista os vídeos que nós temos aí no canal correspondente a Gálatas 5 e 6. Então assista todos os vídeos aí correspondente a Gálatas 5 e 6, você vai entender melhor a respeito de relações sexuais ilícitas. A gente detalha ali, principalmente nas questões das obras da carne, o que é ilícito e o que é lícito. Não vou me deter aqui nesse ponto. Então, a queda da Grande Babilônia, a gente vai ver com muito mais detalhe a partir do capítulo 17, a gente vai ver com muito mais clareza disso, mas essa menção, a fornicação ou a prostituição, isso faz lembrar o que a igreja de Pérgamo e Tiatira estavam passando, que nós já comentamos a respeito delas. Então, tem aí, se quiser, busca aí no canal o vídeo correspondente à igreja de Pérgamo e à igreja de Tiatira. Eu queria ler aqui um aspecto histórico que é muito importante. Perceba que eu vou falar aqui, eu vou fazer uma leitura da história do povo cristão na época em que estava sendo escrito Apocalipse. Perceba, e você vai perceber nesse relato histórico que eu vou trazer para você aqui, perceba quantas coincidências tem no mundo de hoje. Perceba quantas, se você é uma pessoa antenada, se você é uma pessoa bem informada, se você é uma pessoa bem noticiada, queridos, parênteses aqui, tá? Parênteses. Se você quer ficar bem informado, querido, esqueça os noticiários das TVs abertas. Se você quer ficar bem informado, esqueça qualquer tipo de jornal televisivo ou meio de internet ligado, relacionado e dependente das TVs abertas que você tem hoje. Você nunca vai conseguir saber o que realmente está acontecendo no mundo assistindo só TV aberta. Esquece! Você vai ser enganado e você vai ser facilmente enganado. Esquece TV aberta, cancela, nunca mais assista nada das TVs abertas ou dos jornais tradicionais, aí, jornais mais antigos, se você quer ficar bem informado, se você quer saber a verdade dos fatos. Isso é um consórcio muito bem ligado para manipular e para preparar o povo para a ideologia e para a mentalidade do anticristo. Então, se você quer saber a verdade, você pode deixar nos comentários aí, perguntar, eu posso te indicar onde exatamente você vai buscar as verdadeiras notícias e a verdadeira informação e a verdade dos fatos, dos acontecimentos. Então, esquece TV aberta, nunca mais assista noticiário, nunca mais leia as páginas ou
ou notícias da internet relacionadas às TVs abertas que nós temos hoje, essas TVs que passam na televisão que não dependem de assinatura. Esses canais abertos, eles são um consórcio entrelaçados, financiados, são TVs estatais financiados por um conglomerado com o único objetivo de implementar a ideologia satânica. Então não assista nem programa, nem noticiário, nem nada relacionado à TV aberta, tá? Só um parênteses aqui. Mas eu vou ler aqui um relato histórico e vocês vão observar as coincidências com o mundo de hoje, se você for uma pessoa bem informada. O seguinte, olha, abre aspas. Pela sua imoralidade, Babilônia representa a cidade de Roma. Para as 7 igrejas do Apocalipse, Roma era a fonte de todo tipo de idolatria, não apenas o culto ao imperador romano, mas também as estruturas de uma sociedade idólatra. O paganismo das cidades da Ásia Menor transformou cada uma delas numa pequena manifestação de Roma. Plena participação econômica e social, que a gente pode ver aí, nós já falamos sobre isso, capítulo 13, 17 de Apocalipse, envolvia a participação em festas aos ídolos e em celebrações religiosas pagãs. O culto ao imperador era uma esperada expressão de lealdade política. O culto ao imperador era uma expressão de lealdade política. Todos os cultos pagãos envolviam relações sexuais e todas as linhas de relações sexuais ilícitas. O que é relação sexual ilícita? É tudo que não é homem e mulher, que não envolve o casamento. Isso faz parte de culto, isso envolve culto, isso está dentro dos cultos pagãos. Voltando aqui para o texto, abre aspas. O culto ao imperador era uma esperada expressão de lealdade política. Os pagãos chamavam os cristãos de ateístas, porque não cultuavam os muitos deuses e acusavam os crentes de odiarem a humanidade, porque não participavam de formas comprometidas de vida social. A gente vai ler aqui daqui a pouco, mas aí, baseado nesse pensamento, você vai entender o que Pedro fala na primeira carta dele, no capítulo 2 e no capítulo 4. Vou repetir. Os pagãos chamavam os cristãos de ateístas porque não cultuavam os muitos deuses e acusavam os crentes de odiarem a humanidade porque não participavam de formas comprometidas de vida social. Vida social, entenda-se, culto pagão e envolvimento dentro desse culto pagão na política da época. Como reação a essa pressão, alguns cristãos confessos argumentavam que a participação em festas idólatras e a imoralidade sexual eram aceitáveis. Nós falamos sobre isso em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós falamos muito sobre isso, assista os vídeos correspondentes aí. Jezabel, a mulher mencionada em Apocalipse 2, do 20 ao 23, era uma sedutora importante cujo trabalho é generalizado e mais profundamente simbolizado na Babilônia, que é a prostituta. A gente vai ver mais sobre isso no capítulo 17 de Apocalipse. Cidades modernas também podem ser centros de sedução à idolatria e imoralidade sexual. Assim, o simbolismo da Babilônia é capaz de múltiplas caracterizações, inclusive uma caracterização final e climática imediatamente antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Entenda muito bem, querido. Relação sexual é culto. Relacionamentos sexuais ilícitos, promíscuos, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, trocas de casais, troca de relacionamentos, pederastia, lascívia, pornografia, promiscuidade, isso tudo faz parte de um culto pagão. Então, ao inserir isso dentro da nossa vida, da nossa não, né? Em nome de Jesus, na minha e na tua, isso não vai fazer parte. Mas as pessoas que começam a envolver isso, elas estão concentradas no prazer naquele momento. Mas tudo aquilo tem ligações sexuais. E a pior coisa, a maior dificuldade para libertar, de trabalho de libertação, é muito mais rápido e fácil você libertar pessoas que têm pactos com demônios, que não envolvem relações sexuais, do que os pactos demoníacos feitos através de relação sexual. Querido, é muito trabalhoso libertar pessoas.
Por que o diabo tenta erotizar tanto crianças? Porque quando erotiza a criança e quanto mais cedo, mais jovem o ser humano ele tiver envolvimento com as relações sexuais ilícitas, mais envolvimento e mais pactos demoníacos essa pessoa vai fazer e mais difícil é para se libertar. É mais transtorno. Querido, é muito difícil se libertar uma pessoa. Quanto mais tempo ela tem envolvimento nas relações sexuais ilícitas, maior é a dificuldade para tirar. Por isso, maior é a pressão do diabo com erotização de crianças e com o envolvimento de crianças e adolescentes em relacionamentos sexuais ilícitos. Para você entender como era a pressão do povo naquela época e que é muito semelhante a hoje, perceberam que na época de Pedro, de João, eles odiavam os cristãos e diziam que os cristãos odiavam a humanidade. Esse era o argumento deles. Eles convenciam as pessoas a perseguir os cristãos, dizendo que o cristão odeia a humanidade porque ele não quer fazer parte da vida social. Por quê? O que significa fazer parte da vida social? Aderir às relações sexuais ilícitas. Lá nas cartas ao Apocalipse, se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes aí, a gente falou sobre isso, que muitas igrejas ali foram questionadas e foram criticadas por Jesus porque se envolviam nessas relações sexuais ilícitas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a gente vai ver aqui o versículo 11 e 12, 1 de Pedro 2, 11 e 12, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Repare na expressão que Pedro vai usar. A vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Querido, paixão carnal, relação sexual ilícita é guerra contra a alma. Se você quer salvar a tua alma, você precisa se afastar disso. Se você se aproxima disso, você perde a tua alma. Está entendendo a relação? Versículo 12 de 1 de Pedro 2. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, perceba que essa já era uma realidade do povo daquela época, naquilo que falam contra vós como malfeitores, observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, inicialmente as pessoas questionavam, as pessoas não entendiam por que os cristãos não faziam parte dessa vida social que eles tanto queriam e tanto gostavam, porque os cristãos sabiam que isso era uma guerra espiritual. Capítulo 4 da primeira carta de Pedro, versículos 3 e 4, vai falar o seguinte: Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Querido, a Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Se isso aqui você não parece que você está vendo o noticiário de hoje, não parece que você está conversando com os cristãos de hoje, então está muito desatualizado, está muito por fora do que está acontecendo. O que é borracheiras aqui, né? Tem gente que pergunta, mas o que significa essa borracheira? A pessoa que trabalha na borracharia? Não, querido, borracheira aqui é uma palavra que foi traduzida como borracheiras aqui, mas que significa beberrões. O borracheiro era o beberrão, é aquela pessoa que gostava muito de farra, sabe? A pessoa que adora uma farra, que adora, o que a gente vai fazer sexta-noite, o que a gente vai fazer sábado, e começa a beber na quinta. A sexta dele começa na quinta e termina na segunda de madrugada, já vai trabalhar com o pé torto, com o pé inchado, de tanto beber, de tanta farra, de tanta música, de tanta mulher, de tanta situação ruim. Isso é borracheira. Então é contra isso que Deus está falando. Então perceba que a realidade da vida de Pedro, daquela época de Pedro, é muito semelhante à nossa. O que significa que o trabalho do diabo não começou hoje nem vai começar amanhã. Já começou há muito tempo. E aquilo que a igreja conseguia se opor, conseguia vencer e consegue ainda impedir o avanço do anticristo, vai chegar o momento que a igreja não estará mais aqui, o Espírito Santo não estará mais aqui e ele vai conseguir executar isso no mundo inteiro. Não significa que ele já não esteja fazendo. Então a segunda voz é o anúncio, olha, todo esse sistema ideológico voltado para a promiscuidade, para a lascívia, para que o povo comece a adorar esses cultos pagãos e vire as costas para Deus, vai cair.
E perceba na expressão que fala aqui, a fúria da sua prostituição. Aquilo que algumas pessoas chamam de amor, de poliamor, isso que é amor, isso que é viver uma vida de amor, uma vida de promiscuidade, com várias relações sexuais, isso é uma fúria do diabo. Não tem nada de bonzinho, não tem nada de legal, não tem nada de aceitável nisso. Isso é uma fúria, porque o diabo quer com isso apenas destruir. Porque como Pedro falou lá, que a gente leu aqui, é uma guerra contra a alma. E nessa guerra, se você prestar atenção, estude aí, pesquisa aí sobre as plantas carnívoras. Como é que as plantas carnívoras elas conseguem devorar insetos? Com algo doce. Então existe nela um atrativo que faz com que o inseto seja atraído, e depois que o inseto for atraído e que estiver no seu raio de ação, a planta se fecha e devora aquele inseto ali. Mas o inseto só é devorado porque algo doce o atraiu. Querido, o pecado ele sempre vai buscar. Tiago ele vai falar sobre isso. Leia Tiago, querido. A gente peca, a gente é tentado naquilo que a gente cobiça. Então o diabo sabe qual é a cobiça do teu coração. Dinheiro, prazer sexual, poder. O diabo sabe. Então é na linha da cobiça que ele vem de encontro para provocar você a ser tentado. É por isso que você tem um grupo de várias pessoas. As tentações para todas elas não são as mesmas. Por quê? Cada um tem a sua cobiça. Cada um tem aquilo que o olho brilha mais, que o olho anseia mais. Uns são drogas, outros são álcool, outros são relações sexuais, outros são dinheiro, outros são poder, outros são ostentação. Isso tudo é cobiça. Então é na linha da cobiça que o diabo vai atentar e que o diabo vai sempre forçar para derrubar. Então, se você quer evitar a tentação, se você quer diminuir a tentação, você precisa identificar qual é a área que você mais cobiça, qual é aquilo que mais brilha aos teus olhos. Volte-se para Deus, querido. O que Deus quer de nós é a nossa volta para o Senhor, é dobrar o joelho, é afastar de tudo aquilo que é culto pagão, porque não foi para isso que Deus te chamou. Que Deus te abençoe, querido. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe aí rica e abundantemente.